Ei, tudo bom? Então, né, como vocês devem saber, eu tô um pouco atarefado ultimamente, então a gente vai gravar vídeo eu passando nota. E aí a gente vai tendo um papo hoje. Bom, gente, o tema de hoje é para falar um pouquinho sobre a vida de professor, né? Como vocês podem ver, essa é a vida fora de sala de aula. Você acorda, prepara um café, abre o seu diário, pega as notas e começa a passar. Chora um pouco em cima do que tem, né? Porque às vezes nem tudo é azul, nem sempre é azul. Mas, gente, eu tava pensando essa semana em gravar um vídeo falando a respeito de didática. O que é didática, como que a gente faz, o que praticar. Uma coisa é você ver na faculdade e outra coisa é você aplicar em sala. São coisas completamente diferentes. E às vezes nem tudo que está na teoria está na prática. Então vamos lá rapidinho pensando uma coisa. Hoje em dia, todo mundo fala de Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire. Pra mim, a minha opinião pessoal é que eu nunca gostei de Paulo Freire. Eu nunca acreditei que aquilo desse certo. E eu não vou fazer uma apologia a uma coisa que não funciona para mim. Então, como, né, muitos sabem, Paulo Freire é uma teoria. Ele criou uma teoria, ele aplicou em um determinado grupo e este grupo funcionou. Não quer dizer que porque em um grupo funcionou, todos os outros vão funcionar. Infelizmente, seres humanos, seres vivos, eles foram criados geneticamente. E geneticamente falando, todos nós somos diferentes. Apesar da lei ela ser igual para todos, nós somos seres diferentes. Então, a aula, ela tem que ser diferente. Ela não pode ser aquela mesma coisa. O que é um erro entre os professores, eu acredito. Na minha humilde opinião, é um grande erro. Porque todos os alunos vão ser tratados iguais. E nenhuma turma é igual. Nenhuma mesmo. Então, às vezes, quando eu estou preparando aula, ou melhor, hoje em dia eu já não estou preparando muita aula, porque desde o meu primeiro grupo de alunos, eu peguei o conteúdo e eu modifico algumas poucas coisas que eu vejo que se adequam àquele grupo. Por exemplo, tem grupos que eles se dão muito bem comigo falando uma aula inteira, 50 minutos falando. Tem grupos que não, que eu vou ficar falando 50 minutos e eles não vão estar nem aí porque eu tô falando. Ou às vezes eles podem até estar tentando entender o que eu estou falando, mas eles não são tão auditivos. Eles precisam de algo visual. Então você aplica outra técnica na mesma aula. Ou seja, eu já tenho aí dois grupos diferentes de alunos que alguns conseguem muito bem me entender só eu falando. Outros, eles precisam ter o visual. Para isso que existe uma coisa chamada quadro negro. O quadro negro ele deve ser usado sempre que for preciso. Isso foi uma coisa que eu aprendi desde quando eu dava aula de inglês. Muitos alunos eles têm dificuldade de ouvir e às vezes quando você coloca a palavra, você acabou de falar a palavra e colocou na lousa, o aluno ele pega essa palavra. Não porque você falou, mas pelo fato de você ter visualizado aquilo, você ter demonstrado visualmente. Também temos alunos sensoriais. Às vezes, teóricos aí da área dizem que o aluno ele tem que experimentar, ou seja, faça experimentos em sala. Sempre que for possível trazer algo prático. Às vezes a gente não consegue acomodar isso tudo numa única aula, por causa da densidade do tema. Mas, se você fragmenta, às vezes você vai dar 4 vezes a mesma aula, mas você está dando 4 vezes de modo diferente. Aquele aluno que pegou na primeira e ele tem uma dificuldade maior na segunda, ele vai exercitar essa habilidade. E na terceira, se ele não conseguiu pegar na segunda e na primeira, ele vai conseguir pelo menos numa das 4 modalidades. Isso eu vejo muito em química. Um aluno ele tem muita dificuldade em conteúdos químicos, porque são coisas muito abstratas. Aluno de fundamental, ele está acostumado com aquela coisa concreta. O português a gente está usando diariamente. A matemática a gente está calculando, mas se você coloca um X não é algo que você vê corriqueiramente, então isso dificulta. E aí a ideia é sempre você tentar trazer isso o mais concreto possível do aluno. Então um exemplo de aula que eu gosto muito de trabalhar foi a de fermentação. A aula fermentação, ela vem acompanhada de uma massa de conteúdo falando sobre bactérias, protozoários. Dos temas é a respiração bacteriana. E aí, no caso, a gente montou um grupinho de aulas que foi muito interessante e os alunos aproveitaram muito. Que fica também como dica caso vocês queiram usar. Que foi, assim, algo muito proveitoso porque até pais vieram comentar comigo que os alunos estavam comentando em casa. Então foi o meu primeiro ano
dando aula para o estado. Primeiro a gente fez aquela introdução sobre o que eram bactérias, né? Então a gente falou sobre as bactérias, onde elas poderiam ser encontradas, como elas poderiam ser encontradas, que elas poderiam causar doenças, mas que também tem um lado benéfico das. Essa foi a minha primeira aula. Eu fiz uma introdução, falei. Então aquele aluno que é auditivo, ele já conseguiu sacar. No entanto, temos os outros grupos de alunos que eles não conseguiram entender. O segundo grupo, eu tentei trabalhar um visual. Eu levei lá a plaquinha de Petri com um meio de cultura para conseguir detectar bactérias. Eu falei para ele, gente, põe a mão em uma, passa a tampinha de caneta, o outro deixamos lá e ficamos falando em cima da plaquinha. Fechamos as plaquinhas e fizemos uma experimentação. É mais complicado essa parte? É porque a gente sabe que nem todas as escolas têm uma estrutura. Porém, o que eu fiz foi, deixei lá dentro do meu armário a plaquinha, ficou fedendo dias bactéria, meu armário, mas foi pelo bem da ciência. E aí, depois a gente analisou essas plaquinhas. Eles viram o que crescia, cresceu muito fungo, muita bactéria, falamos um pouquinho sobre, relembramos um pouco da aula introdutória. Então aquele aluno que era auditivo, ele agora começa a assimilar no visual. E aquele aluno que não é auditivo, ele começou a assimilar também, porque ele é mais visual. Ele tá vendo que o negócio veio da tampa da caneta, que o negócio veio do ar que a gente respira, veio da nossa saliva. Então eles conseguiram assimilar. Eu já tenho 2 grupos aqui que a gente matou. Em seguida, a gente foi para uma aula de lavagem de mão. Porque todo mundo sabe, né? Protex, sem querer fazer merchan, 99% das bactérias. A gente foi para uma aula de lavagem de mãos. É uma coisa simples que a gente faz no nosso dia a dia, mas que passa desapercebido para eles. Qual é a utilidade disso? Por que eu estou lavando a mão? Só porque tem bactéria? Como que eu lavo a mão? Eu tiro todas as bactérias quando eu lavo a mão? Então são perguntinhas que eles vão matando ao longo de uma aula simples, que era só lavar a mão. Então eles aprenderam a lavar a mão e a gente fez o encerramento com a fermentação. É lógico que não tem como a gente usar, às vezes, materiais diretamente conectados com o conteúdo da sala. Então a gente dá aquela improvisada. É sempre importante ressaltar que é parte de um professor. O professor, ele tem que ter a habilidade criativa, porque muitas vezes você não vai ter o material, a maior parte das vezes você não vai ter o material. Então a gente fez um bolo. Por que um bolo, gente? Por que eu vou fazer um bolo? Bom, gente, simplesmente pelo fenômeno químico. Para criança, você fala assim, olha, gente, o bolo cresce porque tem liberação de gás carbônico, justamente por causa da fermentação, que é um fermento químico. Então a gente meio que simula, joga lá e fala assim, então, gente, aqui dentro tem fermento. E por que ele recebe esse nome? Fermento não te lembra alguma coisa? Fermento não te lembra fermentação? O que era fermentação lá na nossa primeira aula? Aí você fala, professor, fermentação era a respiração anaeróbica da bactéria. E aí ela liberava gás carbônico. E isso fulaninho acertou. Então vamos lá, vamos continuar. Tá muito bom, por sinal. O fermento, o que ele vai fazer dentro do nosso bolo? Ele vai liberar gás carbônico, e aí a massa vai crescer. E aí, eles vão assimilar. Então, a gente já fez aí os nossos 3 grupos. O auditivo, o visual e os práticos. Porque tem muito aluno que ele não pega nem vendo e nem ouvindo. Ele tem que fazer. É o tipo de aluno São Tomé, que só vendo pra crer, né? Então, a gente tem que sempre pensar nesses 3 tipos de aluno. E a gente sempre tem que pensar que uma aula, ela não vai dar para esses 3 tipos de aluno. A gente sempre tem que alternar, mudar sempre de uma turma para outra, certo? Então, assim, essa é só uma introdução do que a gente pode fazer para se dar aulas. Existem as mais variadas formas de se dar aula, ok? Desde aquele professor que ele vai ficar sentado falando, até aquele professor que gosta de colocar um jaleco e te levar para o laboratório. Ou aquele professor que vão para a quadra e vão pular corda para vocês saberem a sensação disso. Então, você tem que achar o seu perfil, porque também não adianta eu, como professor de aulas teóricas, querer tentar me arriscar na aula prática se eu não tenho manejo. E também não adianta eu ser um professor de aula prática para tentar arriscar numa teórica. Como iniciar o preparo de uma aula, ok? Tirando aquele monte de papel que as universidades dão pra gente, porque no seu dia a dia você não vai montar aquilo. Você não vai pegar e colocar assim, eu tenho uma sala com 30 alunos, eu quero dividi-los em 15. Isso é algo que você vai ter o senso. Você não vai preparar uma aula para 10 alunos sabendo que você tem 40. Então, isso é só o básico, a gente volta dando mais uma aprofundada. É uma coisa que eu quero muito, porque apesar de todo mundo me perguntar sobre salário, eu acho que isso é tão importante quanto, né? Eu já falei 1000 vezes. O salário, às vezes, o pouco que você ganha, ele compensa
pela satisfação que você tem. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos e não esquece de se inscrever no canal, ok? Beleza, então, galera, até o próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau.